Visitantes que têm se tornado cada vez mais comum nas casas de milhares de famílias, como serpentes, escorpiões, aranhas em quintais, casas e até apartamentos em prédios. A gente recebe pacientes que foi mordido, picado por uma aranha porque calçou o sapato e a aranha estava dentro. Já recebi uma paciente que me trouxe uma aranha, e ela foi picada durante o sono porque a aranha subiu na rede e foi até ela. Em muitos condomínios é muito comum a gente ver aranhas por toda parte. Segundo dados recentes das secretarias de saúde, os acidentes com animais peçonhentos dispararam nos últimos anos. Em alguns municípios, o aumento chega a 40%, evidenciando o avanço dos animais sobre as cidades em resposta ao avanço da urbanização sobre as florestas. Por volta dos 7 anos de idade, 8, eu fui picada por um bicho peçonhento, que é conhecido como lacraia, né? E o fato aconteceu quando eu peguei um cacho de pupunha, né? Um fruto muito conhecido aqui na nossa região, e coloquei nas costas, como se eu tivesse apanhado o cacho de pupunha da árvore. Eu estava deitada no chão, lembro que alguém comentou, fez alguma piada ou fez alguma coisa engraçada. E aí nós começamos a rir, eu e meus 3 irmãos. E começamos a rir, eu não parei de rir. Eles pararam de rir por um tempo, mas eu não parei. E eu lembro que o toque das pessoas em mim era como se fossem descargas elétricas. Eu comecei a tremer muito, parecido convulsionar. Eu não falava, né? Eu só fazia gestos. Um bichinho pequeno que se movia que nem uma cobra, eu confirmei. E aí ele perguntou a cor, preto ou marrom. E aí eu fiz o sinal para o marrom, né? Então aí depois dessa entrevista ele aplicou, né, o soro. Fiquei no hospital internada por volta de uns 3 meses, né? Eu perdi os movimentos da perna, os movimentos do braço. Eu parei um pouco de babar, mas em contrapartida os olhos eles ficaram estrábicos. Então é como se meu corpo todo tivesse se atrofiado. Não falava e só gesticulava, né, com a cabeça, com os olhos ainda estavam um pouco estrábicos um lado. Eu vi o bicho, mas como eu não senti a picada dele na minha costa, não foi algo assim imediato, né, eu não dei importância. Eu achei que era só mais um desses bichos que a gente está acostumado a ver por aqui, né, pela região, principalmente em períodos chuvosos, e não dei essa importância, né? Em nenhum momento achei que aquilo era um risco para mim. Mas o problema não se restringe aos acidentes. A falta de soro antiofídico em municípios e distância das unidades de saúde estão entre as principais queixas de comunidades amazonenses. Uma corrida contra o tempo que nem sempre é vencida. Boa noite, você que nos acompanha em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo suspeito? Então mande sua denúncia para o Norte Investigação. O nosso WhatsApp 92, o prefixo 99297-2401. O que estiver errado, a gente investiga, vai atrás das respostas. Os acidentes com animais peçonhentos continuam sendo uma das ameaças silenciosas na região norte. Em meio à maior floresta tropical do planeta, o encontro entre humanos e serpentes, aranhas ou escorpiões pode acontecer a poucos metros de casa e exigir atendimento médico imediato. A diversidade da fauna amazônica é única, mas também exige atenção redobrada. Conhecer esses animais, identificar seus sinais e saber a forma correta de buscar ajuda pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Agora você acompanha uma reportagem especial do Norte Investigação que traz histórias reais, orientações de especialistas e os bastidores da nossa apuração em áreas de risco. A nossa história começa muito antes de uma picada. Ela começa na relação frágil entre a floresta e as cidades. Uma relação que, nas últimas décadas,
se rompeu com desmatamento, queimadas e o crescimento desordenado das urbanizações. Em muitos condomínios é muito comum a gente ver aranhas por toda parte. Aliás, inclusive a população está cada vez mais inserida no ambiente natural desses animais. O crescimento urbano está se expandindo e estamos cada vez mais próximos do ambiente deles. E o reflexo disso, paralelo aos efeitos das mudanças climáticas que a gente está vendo a Terra sofrer, a gente está vendo a aproximação desses animais. E um desses impactos, além da mudança na temperatura da Terra, na mudança da oscilação das temporadas de chuva, por exemplo, a gente vê aí um crescimento das cidades, fazendo com que as áreas verdes se transformem em cidades. E aí o espaço que esses animais têm para viver, que é a floresta, está sendo impactado e aí o contato se torna inevitável. Para biólogos e herpetólogos, os animais peçonhentos estão sendo empurrados para as áreas habitadas. Muitas espécies, como jararacas, escorpiões e aranhas, se adaptaram rapidamente ao entulho, esgoto, lixo e terrenos baldios. As principais cobras que estão próximas às cidades são principalmente as que se adaptaram a se alimentar de pequenos roedores, como os ratos. E os humanos, eles acumulam muito lixo, o que atrai rato e posteriormente acaba atraindo as serpentes. Um exemplo clássico dessas interações entre humanos e serpentes, a gente vê principalmente com as jararacas. Segundo os registros, são as periferias urbanas as mais atingidas. Casas de madeira, rachaduras, saneamento precário, o cenário perfeito para o aumento das colônias. As crianças e os idosos seguem sendo as maiores vítimas, mas são os trabalhadores que têm a maior taxa de encontro com esses animais. Homens em áreas rurais, eles acabam saindo mais das suas residências para realizar atividades, principalmente agrícolas e extrativistas, enquanto as mulheres, elas têm uma representação maior em atividades domésticas. Então, a presença desses homens em áreas de floresta e o retorno de volta para casa faz com que os encontros aconteçam e, posteriormente, os acidentes. Os casos crescem especialmente em comunidades ribeirinhas, onde o acesso ao atendimento é lento e, às vezes, impossível. Então, o último boletim epidemiológico que saiu sobre o ofidismo no Brasil, a gente viu aí cerca de 32 mil pessoas sofrendo acidentes com cobras. A falta de soro antiofídico é hoje um dos pontos mais críticos. Em alguns municípios, os estoques estão zerados há meses e a logística de entrega em regiões de rio, estradas de terra e comunidades isoladas torna qualquer acidente um risco real de morte. Ao mesmo tempo, agentes de zoonoses e bombeiros registraram um número crescente de resgates em escolas, creches e postos de saúde, o que revela um padrão. Os animais estão entrando cada vez mais fundo nos espaços humanos. Principalmente nas populações que vivem em áreas rurais, em áreas florestais, as comunidades ribeirinhas, que têm dificuldade ao acesso aos serviços de saúde e muitas vezes não procuram assistência médica nos casos de acidente. Especialistas alertam que sem políticas de controle, educação e saneamento, o problema deve se agravar, principalmente nos meses de chuva, quando escorpiões e serpentes procuram um abrigo nas casas. É a umidade, calor e umidade. Então, esses animais, eles estão acostumados com calor e umidade. E agora, com o crescimento da cidade, com a expansão urbana das cidades, através de loteamentos, de ocupações, plantações, utilização de meio pecuário e no entorno de Manaus, principalmente condomínios, a cidade vai fragmentando o seu ambiente natural. A floresta vai sendo fragmentada. E esses seres, que nós chamamos de seres criaturas, que nós temos como perigosas, eles precisam sobreviver nos espaços cada vez menores. Nossa floresta ela vai diminuindo de acordo com o crescimento da população e da ocupação dessas áreas. E uma mudança climática, uma mudança de maior temperatura ou de maior quantidade de chuva faz com que eles sejam mais visíveis. E eles procuram o ambiente e, não se iludam, em algum momento eles vão se adaptar a algumas espécies e pode se tornar um problema de saúde pública, como acontece no sul do Brasil, no sudeste brasileiro, com uma espécie de escorpião chamado Titius cerulatus, o escorpião amarelo, um dos escorpiões mais peçonhentos do mundo. E nós não temos um escorpião com o
nível de peçonha, de veneno, como títios cerulatos. Mas nós já pontuamos escorpiões como títios metendos e o Bróteas amazônicos, que são escorpiões comuns. Felizmente, não tem um veneno muito poderoso para causar óbito, mas causa danos bem complicados. E eles vão se adaptando a esses fragmentos e essa ocupação acaba se tornando esse conflito. Não só escorpiões, serpentes, aranhas, centopeias, abelhas, vespas e outros grupos de animais peçonhentos. Filmagens aéreas mostram o porquê o desmatamento se aproxima dos limites urbanos e onde havia floresta, agora existem ruas, obras e terrenos sem limpeza. Em laboratórios e centros de pesquisas, cientistas lutam para aumentar a produção de soros, mas o desafio é enorme e o crescimento das ocorrências avança mais rápido do que a resposta do Estado. As pesquisas epidemiológicas, elas são importantes para que a gente consiga prever e os tratamentos, eles são importantes porque a gente precisa da produção de soro. Então, entendendo a quantidade de acidentes, a gente entende qual é a escala de soro que a gente precisa. Hoje, no mundo, a única forma de tratar acidentes com cobra é a partir da soroterapia. Então, a gente precisa saber quantos acidentes ocorrem para a gente se preparar em uma escala média de produção de soro. Diante desse cenário, resta a pergunta: o que estamos fazendo para evitar a próxima morte por demora no atendimento? E, principalmente, até quando o avanço sobre a floresta vai continuar empurrando o perigo para a porta das nossas casas? Um exemplo disso é a presença cada vez mais forte de espécies de cascavéis na região amazônica, que antes a gente tinha uma concentração maior ali na área de Roraima, e agora a gente está vendo, a partir do boletim epidemiológico, que esses animais estão causando acidentes em outras regiões. Os animais peçonhentos não estão invadindo as cidades. Eles estão respondendo à invasão do seu habitat. Uma resposta que já cobra vidas e coloca a Amazônia e seus moradores em uma nova linha de fronteira entre a floresta e a sobrevivência. Nós temos que ter estudos científicos para ver esse impacto, o que nós estamos fazendo na casa desses animais, desses insetos, dessas cobras, dessas aranhas. E para nós entendermos um pouco como conviver. Eles precisam dessas regiões e nós precisamos também ocupar para plantações e, como eu volto com relação à parte da situação climática, essas desestruturas climáticas podem causar um grande aumento populacional de determinadas espécies que podem se adaptar facilmente a esses ambientes fragmentados dentro da cidade. A Amazônia convive diariamente com uma biodiversidade tão rica quanto perigosa. E quando falamos de animais peçonhentos, não estamos tratando apenas de um fenômeno ambiental, mas de um problema sério de saúde pública que atinge milhares de famílias todos os anos. Em comunidades ribeirinhas e áreas rurais, a distância até um hospital e a falta de informação podem transformar um simples descuido em uma tragédia anunciada. O que torna esse tema ainda mais urgente é o aumento da ocupação humana em áreas antes dominadas pela mata. Com o avanço desordenado das cidades, a derrubada das florestas e a aproximação de animais silvestres das zonas urbanas, o risco cresce. E cresce sem que a população esteja devidamente preparada. A prevenção depende do conhecimento, mas também de políticas públicas que garantam estrutura para atender essas ocorrências com rapidez. O acesso ao soro antiofídico, por exemplo, ainda é desigual na região norte. Muitas vezes, a vítima precisa percorrer longas distâncias em barcos, estradas de terra ou até mesmo depender do resgate aéreo para receber o tratamento adequado. Esse tempo perdido é crucial e cobra vidas que poderiam ser salvas se houvesse mais distribuição, treinamento, centros de referência preparados. E não podemos ignorar, a falta de informação também pesa. Muita gente tenta resolver o ferimento com receitas caseiras, o que piora o estado, o quadro clínico em geral. Identificar corretamente o animal, buscar ajuda imediata e evitar manobras perigosas são medidas simples,
mas que precisam ser reforçadas pelas autoridades de saúde e pela própria imprensa. E é justamente por isso que reportagens como a de hoje são fundamentais. Informar, alertar, cobrar preparo das instituições não é apenas papel do jornalismo. É uma responsabilidade com cada cidadão que vive e trabalha na Amazônia. Porque conhecer esses riscos é o primeiro passo para se proteger e salvar vidas. E daqui a pouco, as notícias pelo Brasil, nós vamos mostrar o Giro do Norte. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina na palma da mão, clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana, ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. Segurança real em todas as fases da vida. Olha o QR Code aí na tela. Bem mais, lançamento da Sul América. Entre em contato, preço promocional, hein? R$ 44,00 só para o lançamento. Bem mais. Agora é hora de ver os destaques da semana no Brasil e no mundo. Fique de olho no Norte. A Polícia Civil do Acre cumpriu mais uma fase da operação que investiga supostos desvios de medicamentos e insumos hospitalares da rede pública. Durante o cumprimento de um mandado em um estabelecimento de Rio Branco, foram encontradas caixas com ampolas, luvas, antibióticos, kits de hemodiálise e outros materiais. Após a checagem da polícia, foram retirados os medicamentos ali armazenados. Ainda durante a investigação, os policiais seguiram até o bairro da Sobral, na capital, onde cumpriram mandado de busca e apreensão na clínica UPAS, de propriedade do ex-deputado estadual Raimundo Correia da Costa, conhecido como Raimundinho da Saúde. Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu após a investigação apontar a compra de ampolas de lidocaína ligadas a um nome citado como Osmir UPAS. No entanto, nenhum desvio foi constatado. Apenas uma ampola vencida foi encontrada e apreendida. As investigações continuam. Uma ação policial mobilizou mais de 100 policiais para o cumprimento de 24 mandados de prisão aqui em Campina Grande, na capital da Paraíba, João Pessoa, além dos estados de Pernambuco e Paraná. Ao menos 22 pessoas foram presas e 85 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Justiça também declarou o bloqueio de bens avaliados em 15 bilhões de reais dos investigados. A Operação Pulsar, como foi denominada, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada na venda de entorpecentes como cocaína através da internet. O grupo criminoso utilizava uma loja online com o nome O Rei do Camarão para comercializar os produtos. O nome da operação faz referência a uma armadilha que é utilizada para a pesca de camarões, justamente porque o grupo criminoso se autodeclarava como o Rei do Camarão. Muito obrigado por sua audiência aqui no Norte Investigação. E você é da região Norte e outras regiões do Brasil, continue participando. Envie sua denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp 929-9297-2401. E na próxima semana voltamos com mais uma reportagem investigativa e exclusiva. Lembre-se, estamos também no site norte.com.br, nas redes sociais e na Rádio Norte FM. Até lá!